Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás tu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Nós temos estas escrituras citadas, registradas na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 6 ao verso 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ouvintes, estas escrituras nos convidam, nos intimam a fazermos uma análise à luz do Espírito Santo,
uma autocrítica sobre aquilo que rege a nossa fé. Por que não sermos mais objetivos sobre qual a disciplina que recebemos, qual a doutrina que temos? Sem dúvida alguma, a única doutrina sobre a qual nós podemos edificar a nossa fé como verdadeira igreja de Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos. E doutrina oferece justamente para o crente a maneira de crer, como crer. Nós sabemos que muitas pessoas estão na verdadeira doutrina, tendo espíritos errados. Isto é uma lástima, é uma tristeza. Você pode pensar que quem aceita a sã doutrina é somente pessoas de espíritos corretos, mas isto não é verdade. Há pessoas de espíritos errados que aceitam a sã doutrina, que aceitam a disciplina de Deus, mas nem por isso elas são filhas de Deus. A doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram justamente aquilo que Jesus Cristo ensinou a eles. Eles ensinaram de forma tal que não pôde caber outra coisa entre aquilo que eles ensinaram e a igreja. A pirâmide nos fala disto, que é uma pedra sobre outra pedra, e não cabe nada entre aquela pedra. E isto é uma construção do edifício de Deus. Agora, Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, isto é, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nesse instante nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para aquele que é realmente filho de Deus e que Deus lhe trata com uma correção, uma disciplina interna em seu coração. Você algum dia já foi disciplinado pelo Espírito Santo? Algum dia você já chorou e já se desesperou, não com Satanás lhe acusando a sua mente? O Espírito Santo não é acusador. Mas algum dia você já encontrou-se como que sozinho no mundo e nada te servindo, nada, absolutamente nada, e você então, sendo disciplinado pelo Espírito Santo, por causa de palavras descaridosas, por causa de espíritos de contendas, por causa de fingimento, por causa de egoísmo, por causa de qualquer obra da carne, você já caiu alguma vez em si e constatou pelo Espírito Santo, dentro de si mesmo, que você tem errado? Ora, esta experiência é maravilhosa. Isto é Deus disciplinando seus filhos. Quando esta mulher
cai em si e põe suas mãos no rosto e chora de vergonha o seu estado, e chora de vergonha da maneira que tem se apresentado diante dos homens. Quando este homem põe as suas mãos no rosto e chora envergonhado de seus pecados, de suas mentiras, de seus adultérios, de suas hipocrisias para com sua família, para com sua esposa, então agora é Deus disciplinando aquele coração e dizendo: você está errado, mas agora aqui está o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem esse ministério de convencer o pecador do pecado, mostrar para ele que ele é pecador. Mas o Espírito Santo não faz isto para dizer apenas: você está perdido. O Espírito Santo, ele não é um tutor, ele não é um Deus que corrige, que mostra o erro, para dizer: agora você está perdido, agora você não tem mais salvação, agora você está sem solução, você não tem solução para a sua vida. Não. O Espírito Santo nunca tenta mostrar o erro de alguém simplesmente para humilhá-lo diante dos outros, simplesmente para desmoralizá-lo. O Espírito Santo não faz isso. Quando o Espírito Santo, Jesus Cristo, é introduzido no coração do homem, ou quando o Espírito Santo está usando alguém para exortar, para corrigir a outra pessoa, ele, aquela pessoa que está sendo usada, não o faz para sair vitoriosa sobre aquela outra, não o faz para humilhar aquela outra pessoa, mas o faz para levantá-la no espírito, e não conclui a coisa de uma forma tal que aquela pessoa penitente esteja perdida. Não. O Espírito Santo se põe de pé para avisar o povo, para mostrar aos homens, para mostrar às mulheres os seus erros e mostrar-lhes também um caminho melhor, mostrar-lhes a via de escape, mostrar-lhes a via de salvação, mostrar-lhes o caminho do arrependimento. Na verdade, o Espírito Santo estava em Pedro. E o que disse São Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele estava diante daquelas pessoas que crucificaram a Cristo? Na verdade, São Pedro disse para eles: vocês mataram, vocês crucificaram. Ele disse em Atos 3, versículo 14, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro mostrou o pecado daquela gente. Ele estava cheio do Espírito Santo. E um homem, um pregador que está cheio do Espírito Santo, ele mostra o pecado, amando o pecador. Há uma diferença, há uma coisa que muitos não entendem quando o pecado está sendo combatido. Eles pensam que são as pessoas que estão sendo combatidas. Mas não. O Espírito Santo não combate as pessoas. O Espírito Santo combate o pecado. E combatendo o pecado, às vezes o pecador se sente ferido, se sente ofendido. Mas que Pedro disse em Atos 3,15, continuando a leitura: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro estava pregando a Jesus Cristo, não a si mesmo. Um verdadeiro pregador nunca prega a si mesmo para o povo, nunca mostra-se a si mesmo. Ele mostra a Cristo. Na verdade, ele tem que ser convicto
Ele tem que ter certeza, ele tem que ter convicção de que está apresentando a solução, que ele está com a verdade. Mas ele não é um petulante, ele não é um arrogante, ele não é um egoísta. Ele é um homem que tem a chave na mão. Então Pedro, depois de curar aquele aleijado, no nome do Senhor Jesus Cristo, mostrou estas coisas para aquele povo que estava olhando para ele, como se ele fosse alguma coisa. Em outras palavras, Pedro disse: não olhem para mim, olhem para este que está em mim, olhem para o meu ministério, deixe-me de lado. Enquanto você está olhando para a pessoa, você elogia a pessoa, você engrandece a pessoa. Mas amanhã, é lógico, diz o profeta de Deus, essa pessoa vai falhar. E a primeira coisa que vai acontecer é que você que tanto elogiou, vai agora se escandalizar com aquela pessoa. Isto porque você não soube como dar a rosa. O profeta de Deus disse: eu prefiro dar uma rosa para o nosso pastor, irmão Neville, enquanto ele está vivo, do que um buquê de rosa depois que ele morrer. Mas ele sabia por que ele estava e como e a quem ele estava elogiando, quando disse que Deus fez aquele homem perdeu a forma. Agora, eu tenho encontrado pessoas que dizem declaradamente que aquele homem a quem o profeta de Deus elogiou tanto, ficou paralítico porque foi desobediente, por causa de suas falhas. Oh, que coisa diferente! Então Pedro disse: por que você está olhando? Vocês estão olhando para nós. Agora, há pouco atrás, Pedro disse para o coxo: olhe para nós. E daqui a pouco ele disse: não olhem para nós. Oh, por que olhais tanto para nós? Atos 3, versículo 12. Então mostrou que eles eram homicidas. Mostrou que eles haviam matado o príncipe da vida. Mostrou que eles haviam crucificado, sangrado o Messias. E isso para eles, se referindo ao Messias, seria o maior pecado. Seria a maior condenação. Então Pedro se pôs ali com tanta verdade, mas logo ele mostrou o caminho, a via de escape para aqueles homicidas. Ele disse em Atos 3, verso 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Mas aqui está o caminho, aqui está a solução. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Taxou-os de homicidas, mostrou que eles haviam preferido um salteador, preferido a um falso, preferido a um homicida, e crucificado a Cristo. Mas logo apresentou o remédio. Ainda há solução para você, que tem crucificado a palavra de Deus, que tem traspassado a mensagem. Ainda há solução para você, que tem caído em pecado. Estou falando de sua salvação. Pedro está falando da salvação de homens que preferiram um homicida no lugar do Messias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ali estava uma exortação dura, ali estava uma disciplina, que somente os filhos teriam seus corações compungidos. Voltando a Atos capítulo 2, verso 37, a palavra diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Mais uma vez vem a resposta, vem a doutrina, vem a disciplina, vem o método correto. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, meus amados, veja só, o homem que tinha as chaves do reino dos céus nas mãos, entregando para o povo, mostrando para o povo o verdadeiro caminho dos verdadeiros filhos de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Esta ordem é agora para você que está com seu coração compungido pela disciplina de Deus. Agora, neste século, quando esta mensagem viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra as juntas e medulas de sua alma, lá nas entranhas, lá no íntimo do seu coração, onde houve tantos pensamentos maus, onde aninharam-se tantas doutrinas tradicionais, isso penetra ali, fazendo a limpeza que Jesus fez no templo, purificando este templo. E a primeira coisa que acontece é disponibilidade, é fazer o que o apóstolo diz. Compunge o seu coração nesta hora, filha. Compunge neste instante o seu coração, ó filho, filho de Deus. E a resposta está aqui. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Esta é a mesma mensagem de Pedro, esta é a mesma mensagem de Paulo em Atos 19. Esse é o mesmo batismo de Mateus 28, 19. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser usado no batismo do Filho de Deus, porque o Filho leva o nome do Pai, a esposa leva o nome do esposo. Agora Deus está tratando contigo, porque você é uma filha, porque você é um filho, e nesse instante o seu coração está compungido, e você não pode resistir ao Espírito Santo. Você não tem forças. Agora a coisa está diferente. Você não tinha forças para resistir ao diabo, mas tinha força para resistir ao Espírito Santo. Você não tinha força para resistir à moda, à cobiça, o adultério, mas tinha força para resistir à palavra de Deus. Mas agora a coisa está invertida. Você perdeu as forças para resistir ao Espírito Santo. E você está rendido nesse instante, com suas mãos levantadas, com sua cabeça inclinada, com seu coração compungido, dizendo: o que hei de fazer, meu Deus? Eu tenho crucificado a tua palavra, tenho resistido ao Espírito Santo. Sim, meu amado, minha amada irmã em Cristo Jesus, agora você perdeu as forças de resistir ao Espírito Santo. Mas, por outro lado, você está criando músculos espirituais para resistir ao diabo e ele fugir de você com seus credos, com seus dogmas, com suas doutrinas falsas e mentirosas que ele tem estabelecido durante as eras no coração do povo religioso. E agora você não pode mais resistir à mensagem. Basta! Chega, Senhor! Eu quero meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta de contender com a palavra de Deus. É chegada a hora. E logo então, Deus cumprirá a sua palavra. Ele te encherá com a fé perfeita na palavra perfeita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela, um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços contra o
ao protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso bem anela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre ampara. Seu intento mais dileto é torná-los joias raras. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.